Pessoal, terceira parte do nosso estudo compartilhado aqui de direito ambiental. Olha só, finalzinho da segunda parte, arrumando aqui a luz aqui, finalzinho da segunda parte ficou faltando, ficou cortado, né? Enfim, então eu vou fazer esse fechamento dessa partezinha que faltou, até porque ela é muito importante. O que acontece? A nossa fala no finalzinho era que o meio ambiente, para o leigo, as pessoas que não estudam direito ambiental, né, bombardeado pela mídia, vê só o quê? Fauna, flora, meio ambiente ali, floresta amazônica, né? Então a gente tem essa ideia aí de confundir meio ambiente com ecologia. E através da primeira parte do nosso estudo, da segunda parte, nós vimos que não é bem assim, que ele se divide em meio ambiente natural, ou para algumas doutrinas físico, meio ambiente artificial, né, ou urbano, aquele que é transformado pelo homem, sendo então um meio ambiente natural e físico, as mudanças são as mudanças naturais, ou seja, a própria natureza, terremoto, vulcão, né, maremoto, tsunami, enfim, por mais que de repente a influência do homem no aquecimento global possa interferir indiretamente. Mas assim, a mudança no meio ambiente natural, uma chuva, uma inundação, uma chuva forte, um terremoto, enfim. Meio ambiente urbano ou físico, aquele construído pelo homem, prédios, né, viadutos, metrô, o que ele muda naquele ambiente em que ele vive ali. Ele vai até afastando as florestas, né, a área verde, vai deixando alguns parques, ou seja, o meio ambiente físico, o meio ambiente artificial urbano é o homem que muda. E o meio ambiente cultural, patrimônio histórico, artístico, paisagístico. Algumas doutrinas falam do meio ambiente do trabalho ou meio ambiente laboral. São esses dois sinônimos aí, do trabalho laboral. Só que é o seguinte, como uma quarta fase, uma quarta etapa, né? Só que detalhe, já outros doutrinadores adotam o seguinte: meio ambiente artificial, urbano, inclui aí o meio ambiente laboral ou do trabalho. São coisas que a gente precisa fixar como um flashback aí da última parte do volume 2 do segundo vídeo, falando da nossa tratativa de direito ambiental. Meio ambiente de trabalho laboral compreende todas as condicionantes para a tutela da saúde e segurança do trabalhador no ambiente no qual desenvolve suas atividades laborais. A doutrina que eu adoto, ela cita nesse meio ambiente do trabalho ou laboral o artigo 200, inciso 4. Desculpa, inciso 7. Então vamos lá, abrindo aqui a Constituição, no seu artigo 200, deixa eu ver aqui, artigo 200, caput. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, inciso 7, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, né? Essa é o meio ambiente do trabalho, em que você vai notar aí o artigo, aliás, no artigo 200 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, no seu inciso 7, você vai colocar lá, finalzinho do inciso 7, que ele fala lá, substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Você vai colocar entre parênteses lá, meio ambiente do trabalho ou laboral. É importante que nesse estudo de meio ambiente, quando eu cito, artigo 170, artigo 200, artigo 1º, inciso 3, artigo 5º caput da vida, você marcar como meio ambiente. Bota lá MA, no espaço, escreve em cima, caneta 0.05, bem fininha, meio ambiente, direito ambiental, para que você, quando você for manusear a Constituição, você sabe que aqueles artigos fazem referência direta, em loco, ao direito ambiental. Beleza? Falando sobre esse finalzinho do inciso 2, da etapa 2 do nosso estudo, parte 2, é importante ressaltar o seguinte: o STF, falando sobre meio ambiente, ele diz o seguinte:
abre aspas, a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais, nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a defesa do meio ambiente. Está onde a defesa do meio ambiente? Artigo 170, inciso 6 da Constituição da República Federativa do Brasil, que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial, que é o espaço urbano, cidades, e de meio ambiente laboral ou do trabalho. Tá? Já falamos aqui, meio ambiente do trabalho laboral é a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu comentei também na parte 2 sobre isso. O grande inimigo do meio ambiente é, no sentido lato sensu, o homem. E no sentido estrito sensu, isso que o STF definiu aqui. Ou seja, o meio econômico, essa ferramenta econômica em que o ser humano ele avança com as suas construções, meio ambiente urbano, nas cidades, Mata Atlântica, floresta, vai reduzindo, né? Por quê? Porque ele visa o lucro, a economia, né? Então o STF ele já bateu em cima sobre esse assunto. Bom, o artigo 2º, inciso 2, inciso 1 da nossa lei, tá aqui, ó. Lei 6.938, que fala da Política Nacional do Meio Ambiente, que tem muita sigla que você vai ler muito por aí, que é PNMA, Plano Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 2, inciso 1. Vamos ler aqui, ó. Artigo 2. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, propicia a vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Inciso 2. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Contrariamente, a gente percebe, a gente vê na televisão muito garimpo ilegal, né? Faz uma devastação na área, erosões provocadas pelo homem, por causa da máquina, aquele bombeamento que revolve o solo ali, né? Vai tirando junto com barro, pedra, o cascalho para tirar o ouro, e eles usam para separar esse ouro do material do terreno, do solo, usa mercúrio. E vai tudo, como não é controlado, vai tudo para os rios, contaminando os peixes e aí os seres humanos. Vê diuturnamente garimpo no interior do Pará, né? Tá sempre, volta e meia, a gente se depara com esse tipo de degradação do meio ambiente. E esse artigo 2º, inciso 1 da Lei 6.938 fala justamente sobre isso. Vou fazer aqui agora a troca de óculos, igual o pneu de chuva para a Fórmula 1. Agora está bem melhor. Olha só. Bom, o artigo 2º, inciso 1 da Lei 6.938, que fala do Plano Nacional do Meio Ambiente, PMNA, considera o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo, né? Sendo a expressão utilizada não no sentido de bem de pessoa jurídica pública, e sim expressando o interesse de toda a coletividade na preservação ambiental. Tá? Então, o artigo 2º, inciso 1 da Lei 6.938 de 81, você vai colocar lá, o meio ambiente é um patrimônio público, beleza? Então, feita essa leitura do artigo 2º, podemos dizer o seguinte, que o meio ambiente é o ramo do direito público, composto por princípios e regras que regulam as condutas humanas que afetem potencial ou efetivamente, direta ou indiretamente, o meio ambiente em todas as suas modalidades. Ou seja, o que eu sempre falo na primeira parte, na segunda parte, que o direito ambiental é intuitivo. Por quê? Porque diferentemente do direito penal, que você tem a vítima e você tem o réu. Isso quando ele já foi transitado em julgado, saiu a sentença, né? Agora a sentença do réu, agora ele passa a ser o quê?
condenado. Mesmo nesse período do processo, o réu tem direito ao quê? Ampla defesa e contraditório. Depois que sai a sentença de réu, ele passa a ser agora presidiário, preso, condenado. Ele tem o quê? A lei de execução penal que protege ele. Direitos e deveres do preso lá, como é que deve tratar o preso. Ou seja, no direito ambiental, não. Nós temos aqui o direito ambiental e as suas legislações específicas que ficam orbitando na proteção do seu único bem aqui, ó, meio ambiente. Entendeu? Então por isso que ele é intuitivo. Você só vai pensar o seguinte: proteção do meio ambiente. As legislações só tem essa parte que interessa. O único beneficiado com a tutela aqui é o meio ambiente. Então a legislação... Por que eu estou falando que ele é intuitivo? Porque de repente vem uma questão de prova que você de repente não leu nas doutrinas. Essa questão aqui eu não estou entendendo. Pô, mas espera aí. Eu tenho que saber que as legislações que tratam do meio ambiente, ela é intuitiva no sentido de proteção única e exclusivamente do meio ambiente e, consequentemente, do ser humano e dos seres vivos, né? Seres vivos como um todo. Não é só seres humanos, animais, enfim. Então, dos seres vivos. Então, por isso que eu falo que é intuitivo. Não sei a questão. Pô, essa questão aqui não sei. Peraí, mas eu entendo que as legislações que tratam do meio ambiente tutelam uma única parte. Quem é a única parte aqui beneficiada? Quem é a única parte aqui? A única parte beneficiada é o meio ambiente. É lógico que a lei que fala sobre a parte processual, lei de ação pública, que é a lei 7.347 de 85, lei de ação pública por danos causados ao meio ambiente, vai enquadrar, através do Ministério Público, o degradador, seja a pessoa física ou jurídica. Entendeu? Beleza. Mas aqui não tem... o que eu quero dizer é o seguinte, que as legislações que envolvem o meio ambiente, lei da Mata Atlântica, lei do saneamento básico, lei da água, decreto, enfim, tudo gira em torno de uma pessoa visando a proteção, que a gente no termo jurídico a gente usa tutela, a tutela do bem, que é o nosso meio ambiente, nosso literalmente, ok? O direito ambiental, qual o objetivo dele? O objetivo do meio ambiente, do direito ambiental ou do direito ao meio ambiente? O controle da poluição, a fim de mantê-la dentro dos padrões toleráveis de saúde, para instituir um desenvolvimento econômico sustentável, colocar filtro nas chaminés das fábricas, usinas, enfim, tá? Atendendo às necessidades das presentes gerações, sem privar as futuras da sua dignidade ambiental, pois um dos princípios que lastreiam a ordem econômica é a defesa do meio ambiente. Lógico que tratamos muito sobre as regras das legislações, legislações, mesma coisa. Regras, legislações e normas ambientais, mesma coisa. Tratamos das regras, normas e legislações do meio ambiente. Tranquilo. Vamos falar depois dos princípios que norteiam o meio ambiente. Tá? Inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Artigo 170, inciso 6 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos a ela. Artigo 170, que é uma norma constitucional de eficácia contida. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem, por fim, assegurar a todos existência digna, inclui o quê? O meio ambiente saudável, conforme o ditame da Justiça Social, observados os seguintes princípios. Está lá, artigo 70, inciso 6, defesa do meio ambiente. Só que detalhe, inciso 6 fala sobre meio ambiente, e o inciso 3 do artigo 170 também. O artigo 170, inciso 3, fala sobre função social da propriedade. Tá? Também diz respeito ao meio ambiente. Você não pode ter uma área, né? A função social da propriedade, gerar emprego, você não fazer uma queimada que não seja estudada pelo INCRA, se pode, se não pode, pelos órgãos, enfim. Se fizer, tem que fazer o manejamento da cultura, enfim. A função social da propriedade, você na verdade, você é dono, né? Você tem a propriedade, tem a posse, mas você tem que usufruir do seu bem, no caso que eu estou falando aqui, de sua propriedade,
usar, exercendo a função social. Você não vai plantar maconha, plantar papoula, plantas psicotrópicas. Beleza? Então tá. A autonomia didática desse ramo do direito do meio ambiente, uma vez que goza de princípios peculiares não aplicáveis aos demais, que serão falados por mim daqui a pouco. Então, resumindo aqui a definição do meio ambiente, nós temos conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Meio ambiente, seres vivos, né? Seres humanos, seres vivos, engloba seres humanos e os animais. Direito ambiental é o ramo do direito público, composto por princípios e regras que regulam as condutas humanas que afetem potencial ou efetivamente, direto ou indiretamente, o meio ambiente, em todas as suas modalidades, objetivando o controle da poluição a fim de mantê-la dentro dos padrões toleráveis para instituir um desenvolvimento econômico sustentável, atendendo às necessidades das presentes gerações sem privar as futuras da sua dignidade ambiental. Tá? Entende-se que a certidão de nascimento do direito ambiental no Brasil foi a edição da Lei 6.938 de 1981. Lembrando que o Decreto das Águas é de 1934, que o antigo Código Florestal é de 1965 e o da Pesca de 1967. E da fauna, proteção da fauna, 1967 também, tá? Só que é o seguinte, é considerado o nascimento do direito ambiental a Lei 6.938, tá aqui, como eu falei, tem que ter a Constituição, tem que ter as legislações. Essa é muito importante, tá? 6.938 de 81, pois trata do primeiro diploma normativo nacional que regula o meio ambiente como um todo, e não em partes, ao aprovar a PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente, que eu vou tratar daqui a pouco, em loco, seus objetivos e instrumentos, assim como o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, composto por órgãos e entidades que têm a missão de implementar. O SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, tem como função, como finalidade, implementar o que está no PNMA, Plano Nacional do Meio Ambiente. Beleza? Bom, apenas antes do PNMA, Plano Nacional do Meio Ambiente, existiam normas jurídicas ambientais setoriais, mas não um direito ambiental propriamente dito, por isso que ele diz que a Lei 6.938 de 81 é a certidão do nascimento do direito ambiental, tá? Então, o que acontece? Antes, apenas existiam normas jurídicas ambientais setorizadas, mas não um direito ambiental propriamente dito, formado por um sistema harmônico de regras e princípios, ou seja, o SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, ele é composto por órgãos e entidades que vai implementar o que está na Lei 6.938 de 81, que é o Plano Nacional do Meio Ambiente, tá? Beleza? Então tá. Então, resumidamente, para sintetizar, nós podemos dizer o seguinte, que o direito ambiental é um direito sistematizador, ou seja, faz a articulação das legislações, tá? Da doutrina e da jurisprudência concernente aos elementos que integram o meio ambiente. Falando sobre legislações, né? Por isso que ele é sistematizador, porque nós temos Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, Lei dos Crimes Ambientais, Lei das Infrações Administrativas, Código Florestal, Lei da Mata Atlântica, Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos, Lei de Saneamento Básico, enfim, tudo que fala sobre meio ambiente. Ok? Ok. Então, o que nós vamos falar agora é pegando o gancho do Plano Nacional do Meio Ambiente. PNMA, Lei 6.938. Bom, essa lei, denominada Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA, tendo instituído o que? O SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, integrado pela União
estados e municípios, não inclui o Distrito Federal. Então, o que acontece? A Lei 6.938, Política Nacional do Meio Ambiente, criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, para operacionalizar, para fazer, é a parte executiva ou executória da Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Qual o objetivo geral da Política Nacional do Meio Ambiente? Está lá no artigo 2º. Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Ele também fala sobre os princípios. Então é o seguinte, o objetivo geral da PNMA é preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, promover os interesses da segurança nacional, a proteção da dignidade da pessoa humana. Só que é o seguinte, o artigo 2º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente tem os seus incisos, tá? Vai até o inciso 10. O inciso 1, ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico. Inciso 2, racionalização do uso do solo. Inciso 3, planejamento e fiscalização de recursos ambientais. Inciso 4, proteção dos ecossistemas. Vai continuando, estou só fazendo aqui um resumão. Inciso 5, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Inciso 6, incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional, a proteção dos recursos ambientais. Inciso 7, acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Inciso 8, recuperação de áreas degradadas. Inciso 9, proteção de áreas ameaçadas de degradação. Inciso 10, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacidade para participação ativa na defesa do meio ambiente. Educação da comunidade, como é um aspecto local, cabe diretamente, lógico, ao município. Ok? Então, esses são os objetivos específicos do Plano Nacional do Meio Ambiente, artigo 2º da Lei 6.938. Beleza? Vamos falar agora dos princípios do Plano Nacional do Meio Ambiente. Plano Nacional do Meio Ambiente, 6.938, de 1981. Lei importantíssima, a minha aqui impressa. O que o princípio visa? Meio ambiente como patrimônio de uso comum do povo, direito difuso de interesse coletivo, racionalização do uso de recursos naturais, planejamento e fiscalização do uso de recursos naturais, proteção e preservação dos ecossistemas, inclusive com o estabelecimento de áreas de proteção ambiental e estações ecológicas de uso severamente restrito, ou seja, a Ilha de Galápagos como um exemplo, só quem pode entrar ali só biólogo, não é o caso da Fernando de Noronha, que tem acesso a turista, mas Ilhas Canárias, só biólogo que pode, e tem que ter assinatura, enfim, nesse sentido de severamente restrito, fica só para estudo, preservação de espécie, acompanhamento da evolução, crescimento, enfim. Tranquilo? Controle e zonamento de atividades poluidoras, medição da poluição do ar, enfim, tal. Cubatão, exemplo, São Paulo já melhorou bastante. Incentivos ao estudo e à pesquisa, acompanhamento do estado da qualidade ambiental, recuperação das áreas degradadas, proteção é o caso que aconteceu agora com o Brumadinho, né? Agora tem que, depois de fazer toda a limpeza daquela lama de minério, tem que fazer o quê? Recuperação das áreas degradadas. Como assim? Com a mesma fauna e flora local. Ok? Proteção de áreas ameaçadas de degradação. Educação ambiental. Como é local, fica a nível, em nível municipal. Esses são os princípios do Plano Nacional do Meio Ambiente. E os princípios, isso aí da lei, princípios da lei. Agora, o princípios que regem o meio ambiente são o princípio da ubiquidade, do desenvolvimento sustentável, princípio do direito à sadia qualidade de vida, princípio da participação, princípio da função socioambiental da propriedade, princípio poluidor-pagador, princípio do usuário-pagador, princípio da prevenção e princípio da precaução. Esses aqui são os princípios do direito ambiental. Eu tinha lido princípios do Plano Nacional de Meio Ambiente, tá? Então agora eu vou destrinchar os princípios do direito ambiental.
Princípio da ubiquidade. O meio ambiente é vetor principal a ser aferido em toda atividade ou empreendimento. Daí a exigência da presença de sustentabilidade ambiental e do poder limitador que ele confere ao direito de propriedade. Por quê? Porque a função tem que ter uma função social. No caso, função socioambiental da propriedade. Já falamos bem sobre isso. Princípio do desenvolvimento sustentável é um dos mais importantes princípios do direito ambiental. Este princípio busca o equilíbrio do desenvolvimento econômico e o meio ambiente, a chamada sustentabilidade, tá? Desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Isso é sustentabilidade. Princípio do direito à sadia qualidade de vida, a vida concebida constitucionalmente, está lá no artigo 5º, artigo 1º, inciso 3. A vida concebida constitucionalmente é uma vida sadia, se inserida no meio ambiente ecologicamente equilibrado. Princípio da participação. O dever de zelar pelo meio ambiente é conferido à sociedade e ao Estado concomitantemente. Princípio da função socioambiental da propriedade. O direito à propriedade passou a incorporar duas novas concepções: observância da função social da propriedade e da sua função ambiental. Beleza? Também já tratamos muito sobre isso. Princípio do poluidor pagador, né? Cabe ao poluidor suportar todos os custos das medidas necessárias para indenizar e recuperar o meio ambiente. Esse poluidor pode ser também um degradador, dependendo da doutrina que você for usar. Usuário pagador complementa o princípio anterior do poluidor pagador. Por quê? Na medida em que prevê que o usuário pague pela utilização de recursos ambientais. Se você vai para Fernando de Noronha, por exemplo, qualquer parque ambiental aí, você tem que pagar, lógico. Exemplo agora que está muito em moda aí, Fernando de Noronha, você tem que pagar uma taxa federal e uma taxa estadual para sua preservação, né? Acesso, recuperação, estudo, manter aquele bioma lá, beleza? Princípio da prevenção, que sejam tomadas todas as medidas possíveis para evitar os danos previsíveis. Princípio da precaução. Este princípio está intimamente ligado à busca da proteção do meio ambiente. Este princípio da precaução busca uma ação antecipada à ocorrência do dano ambiental. Bom, esse é um princípio mesmo, porque a cultura aqui do nosso país, infelizmente, não é de preservação, isso em todos os sentidos, principalmente ambiental, né? Só depois que é feito que ocorre o dano é que você vai ver a mobilização, haja vista a rompimento da barreira, da barragem, melhor dizendo, de Mariana e Brumadinho, como mais recente, ok? Então, no Brasil, precisa de uma cultura de precaução e, consequentemente, de prevenção. Beleza? Nós vamos encontrar, por isso que essa lei aqui, 6.938, de 81, Política Nacional do Meio Ambiente, cara, isso aqui é base lá. Assistir aula de meio ambiente, tem que saber essa lei, tem que ter lido ela toda. Ela também vai falar, ela fala também sobre os instrumentos do Plano Nacional do Meio Ambiente e fala do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. Por quê? O SISNAMA está lá no artigo 6 dessa lei. O SISNAMA é que vai operacionalizar, vai executar esse Plano Nacional do Meio Ambiente. Então é o seguinte, os instrumentos do Plano Nacional do Meio Ambiente está no artigo 9º. Aqui, ó. Tá aqui, escrito aqui, ó, dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 9º, são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Estabelecimento de padrões de qualidade, zoneamento. Então, esse instrumento do Plano Nacional do Meio Ambiente, artigo 9º, capta seus incisos. Inciso 1, estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Compete a quem? Compete ao CONAMA, tá? Conselho Nacional de Meio Ambiente. Segundo o artigo 8º, inciso 7, estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Ou seja, recursos ambientais e investimentos econômicos, sustentabilidade. Os dois têm que caminhar juntos, tá? Inciso 2, zoneamento ambiental. Inciso 3, avaliação dos impactos ambientais. Tá onde isso? Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 225 é basilar, é o básico. Você tem que ir também para a sua aula de direito ambiental sabendo o artigo 225, incisos e parágrafos. Bom, parágrafos e incisos também, enfim. Exige estudo, artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. Exige estudo prévio
prevenção, preventivo de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade efetiva ou potencialmente causadora significativa da degradação do meio ambiente. Inciso 4 do artigo 9º da Lei 6.938, de 81, Plano Nacional do Meio Ambiente. Inciso 4, licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. O licenciamento ambiental é previsto aonde? No artigo 10 da Lei 6.938. Inciso 5, artigo 9º da Lei 6.938, incentivo à produção e instalação de equipamentos e criação ou absorção de tecnologia voltadas para a melhoria da qualidade ambiental. Inciso 6, criação de espaços territoriais, especialmente protegidos pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal, nos 3 níveis do Executivo, Poder Executivo, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas. Aqui se trata da criação de espaços especialmente protegidos, nos termos do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Inciso 7, Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Inciso 8, Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Inciso 9, penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Inciso 10, instituição do relatório de qualidade do meio ambiente, a ser divulgado anualmente por quem? IBAMA. Inciso 11, a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-las quando inexistentes. Inciso 12, o cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos recursos ambientais. Inciso 13, instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. Para finalizar, a Lei 6.938, nós fizemos uma apanhada aqui da Política Nacional do Meio Ambiente, que fala sobre essa lei aqui, 6.938. Nós temos o Sistema Nacional do Meio Ambiente, está lá no seu artigo 6, não estou inventando nada. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. Ele que é operacionalizar, ele que opera, que executa o Plano Nacional do Meio Ambiente. Bom, cabe ao SISNAMA, que é integrado pelos órgãos das entidades União, Estados, Distrito Federal, municípios, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, a gestão ambiental. Bom, o órgão superior, embora o SISNAMA preveja um órgão superior, que é o Conselho de Governo, cuja função é assessorar o presidente da República na formulação da política nacional e das diretrizes governamentais para o meio ambiente e recursos ambientais, na prática, seu lugar tem sido ocupado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, tá? SISNAMA, agora tem o CONAMA, tá? CONAMA, órgão consultivo e deliberativo, cuja função é assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, que assessora o Presidente da República, as diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e deliberar sobre normas e padrões de qualidade ambiental. É presidido pelo Ministro do Meio Ambiente. Então tá, órgão superior, embora o SISNAMA preveja um órgão superior, que é o Conselho de Governo, que a função é assessorar o Presidente da República na formulação dessa política ambiental, nacional ambiental. Na prática, quem ocupa esse lugar de assessoramento é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. O CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo que dá o suporte técnico para o presidente. Quem preside o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, é o ministro do Meio Ambiente. Beleza? Por aqui eu encerro a parte 3 e vamos dar prosseguimento aí na parte 4, falando sobre o licenciamento ambiental, de repente, ok? E mais importante é ver o direito ambiental à luz das disposições constitucionais sobre o meio ambiente, tá? Aí não tem mais jeito. Se está na Constituição, meu amigo, não tem jeito. A gente tem que cumprir e os governantes, o presidente, né, no caso, ele tem que seguir o que está previsto ali na Constituição. Não pode ir contra o que prevê em relação ao meio ambiente, tá? Estamos falando sobre o meio ambiente. Um abraço, até a nossa parte 4.